Minha experiência com pessoas com altas habilidades acabou já englobando diferentes idades ao longo de todo o meu caminho profissional. E é impossível não ter aprendido muito com cada pessoa que passou por mim. Não ter refletido demais, inclusive, em relação a cada característica que vem dessa condição, que vai muito além da inteligência. Dentro disso, a gente vê, né, na criança, às vezes, uma intensidade, uma complexidade, uma determinação, um senso de missão assumida, uma ação revolucionária e uma visão humanista, né, e todas essas características, né, que são as que Mary Lane traz para nós como as bases de olhar para uma pessoa com outras habilidades. A gente vê na criança isso, às vezes, de uma forma mais selvagem, mas, às vezes, bagunçado, né? Como se isso não tivesse cabendo direito nesse corpinho. E é onde as queixas vêm para nós justamente nesse lugar, de como eu faço para estar no mundo de um jeito um pouquinho mais seguro, socorro, né? No adolescente, muitas vezes isso está sendo aprendido a viver de uma forma mais adequada socialmente, né? E essas características, às vezes, elas podem acabar se expressando com muita intensidade e até o oposto, né? Com um medo, às vezes, da expressão, uma camuflagem muito grande. Já no adulto, a gente vê essas mesmas características como algo que está começando a ser algo que é uma ficha que cai sobre a pessoa, sobre o funcionamento dela, né? E nesse contexto, a gente pode ver o amadurecimento como uma das principais questões que ajudam uma pessoa a viver com mais segurança num corpo superdotado. Por isso que é tão gostoso de falar com um idoso superdotado, porque ele nos ensina demais sobre ele mesmo. Ele nos ensina demais sobre o que realmente vale a pena e o que realmente não é preciso que a gente dê tanta atenção. Então, para isso, né, com isso, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu vim pensando ao longo desse tempo todo, em que eu acabei sintetizando, né, de alguma maneira aqui, sobre cada uma dessas características. A primeira delas, que é a intensidade, me faz pensar que a forma de viver a intensidade de uma maneira mais segura e saudável é de um jeito que ela seja sustentável e coerente nas suas relações, na sua forma de expressar, na sua forma de viver a vida, para que nem tudo se torne algo no último volume dentro de você. Porque o corpo, ele vai entrar em sofrimento se você viver o tempo inteiro no último volume. Então, a intensidade balanceada e manejada é a intensidade que faz com que você possa sustentar relações saudáveis, ações criativas, coisas que te conectam com você, né? E que tornam a intensidade segura. Através desse processo de regulação emocional e consciência corporal. Já a questão da sensibilidade, o jeito de viver ela de uma maneira mais segura é fazendo com que você entenda no teu corpo o que vai ser um autocuidado presente para que você escolha mais o que entra em você. Dentro disso, entender também que você não é responsável por tudo e todos, e nem por tudo que você sente. Né? Então, o aprendizado da sensibilidade passa muito por esse lugar de diferenciar a empatia de compaixão e entender que nem todos os estímulos que entram em você precisam de resposta e que você não precisa agir sobre todos eles o tempo todo, né? Algumas coisas vão fazer com que você fique melhor se você simplesmente silenciar e aprender a limpar esses estímulos de dentro de você, cuidando, inclusive, com o que você escolhe o tempo todo e aonde você passa, onde você está. Já com relação à complexidade, a gente tem que entender, dentro dessa maturidade, que nem toda complexidade exige solução. Nem tudo que a gente vê precisa de uma resposta, no sentido de que nem todo problema precisa ser resolvido o tempo todo. Algumas coisas precisam ser sustentadas, como o não saber, ou talvez o fato de que algumas coisas simplesmente não têm solução e a gente vai ter que enfrentar isso ao longo da vida, e paciência. Né? Acho que fazer as pazes com os paradoxos também é algo que faz parte do aprendizado, da maturidade, da complexidade. Além disso, a determinação. A determinação nos ensina, enquanto processo maduro, que a gente precisa aprender a persistir respeitando os limites do corpo, para que a gente não entre em burnout o tempo todo, para que a gente não sofra tanto com essa característica. Então, persistir sem se perder de si é algo muito importante, porque as coisas, para elas serem efetivas, elas precisam ser sustentáveis e a gente precisa dar conta de manter uma constância, de manter um ritmo, porque é isso que organiza. Além da determinação, a gente tem também a questão da missão assumida, né? Que é algo que é muito presente nos superdotados. Essa
essa questão de que missão eu tenho na humanidade, parece que eu preciso contribuir de alguma forma. E às vezes entender que a sua missão ela é valiosa, mas você não é o universo inteiro, é importante, porque senão a gente entra numa parada de grandiosidade que não é legal, né? Eu acho que a gente ter humildade dentro da missão assumida ajuda muito a deixar ela de um tamanho que é viável e a gente entender que ela é algo que precisa ser persistente, talvez, né? O propósito ele precisa ser alinhado com o autorrespeito, uma autorregulação, senão ele vira algo que ou vira sacrifício, né? Ou vira algo que também está sendo uma identificação com uma identidade que não é sua, ou com um lugar que não é muito legal. Né? Então a gente ajustar isso, né, para não virar uma questão de grandiosidade, para não virar um lugar desajustado, mas sim algo que é sustentável também, é muito importante. Além disso, né, a questão da visão humanista, né, acho que honrar a humanidade sem se anular é um grande aprendizado. De você conseguir, inclusive, entender que você vai ser vulnerável, né, em relação a muitas coisas dentro dessa visão humanista, porque você vai ver os humanos, você vai ver o potencial desses humanos, você vai entender como que eles poderiam ser, mas talvez você se frustre, porque nem sempre as coisas são como você gostaria. E se você só focar na frustração em relação a essa visão humanista, talvez você acabe sozinho, porque você vai desanimar com relação aos humanos também, porque eles não vão atingir os valores que você tem, né? E balancear isso dentro de você é acolher essas ambiguidades também e ter maturidade para lidar com isso e estar perto de quem faz sentido, né? Ao mesmo tempo entendendo que ninguém vai ser perfeito na sua vida. E a questão, né, de cuidar dos limites dentro disso também é muito importante. A gente poder cuidar, né, do que é possível de ser feito em cada contexto. Acho que também vai aí e vale para o próximo ponto e o último, que é a questão da ação revolucionária. A pessoa que tem uma ação revolucionária mais balanceada, ela entende que a revolução pode ser, às vezes, através do silêncio também, que muitas vezes a gente não precisa usar da raiva, de um ímpeto de destruição para mudar padrões e quebrar regras e mudar, né, coisas que a gente não concorda no mundo. Muitas vezes a nossa pausa, a nossa presença, a nossa capacidade de estar o tempo inteiro criando reflexão, né, de alguma maneira, ou às vezes semeando, né, formas distintas de ver as mesmas coisas, isso tudo muitas vezes pode ajudar a fazer com que a ação revolucionária não seja algo destruidor, mas algo que é possível de ser, de permanecer na sua vida, de alguma forma. Então, de um modo geral, né, eu vejo que o balanço dessas características passa por um amadurecimento de escolher, né, as suas causas com cuidado, escolher os seus ambientes com cuidado, escolher aquilo que faz sentido, né, e que reflete autocuidado. Porque para se viver num corpo assim, de uma forma balanceada, é preciso aprender a se conhecer muito, a se respeitar muito, a ter muita autocompaixão e a entender que você não vai levar o mundo inteiro sozinho nas suas costas. Você vai precisar de pausa, você vai precisar de água, você vai precisar de sono, você vai precisar de pessoas seguras, sim. Porque ninguém veio para esse mundo para estar sozinho. A gente é bicho, a gente é gregário, a gente é tribal, é inevitável. E talvez a gente tenha algumas pessoas no mundo que vão ter essas características por uma razão, não sei. Mas não é para ser um fardo. É para que muitas vezes as pessoas entendam que isso pode ser vivido com leveza também. Que isso pode ser vivido com saúde. Porque senão é impossível sustentar, existir num corpo assim, se você não priorizar a sua saúde. Ok? Beijo e até.